Satisfação, pessoal. Saudade de vocês. Vamos estudar? Vamos? Vamos falar um pouquinho hoje de sabedoria, inteligência e sabedoria. Abra sua Bíblia, a gente vai passar por dois capítulos, mas primeiramente eu vou começar, não precisa abrir. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 25. A gente vai falar hoje sobre sabedoria. E quando a gente fala em sabedoria, você pensa logo em Salomão, mas não. A gente vai falar hoje de sabedoria de uma mulher. E essa mulher, o discurso que ela faz é incrível. E a gente vai abordar justamente esse discurso dela. Mas eu vou ler só aqui uma parte aqui de Salomão, no capítulo 3 de Provérbios. Ele diz assim, ó, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então ele compara o ensino, a sabedoria aos mandamentos de Deus. E lá no verso 18 ele diz assim, ó, os ensinos e a sabedoria. No verso 18 ele diz assim, ó, é árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos que a retêm. Então ele diz que a sabedoria é árvore de vida, né? A sabedoria é árvore de vida. E os mandamentos de Deus guardados no coração são árvores de vida. Ou seja, ele está dizendo que a lei, os mandamentos estavam lá no Éden, eram a árvore da vida, né? Então a lei, Salomão comparando aqui, a sabedoria e a árvore de Davi, e a árvore da vida estava lá no Éden. A diferença entre sabedoria e inteligência você estuda, vai adquirindo, e a sabedoria Deus te dá. Um exemplo, algumas girafas estavam com problemas de cálcio nos ossos, na África, né? E alguns cientistas registraram elas comendo ossos, né? Quem foi que ensinou para a girafa que os ossos têm cálcio? Quem foi que ensinou isso para ela? Isso é sabedoria, né? Ela pegou, teve sabedoria, foi lá e comeu. Às vezes falta algum nutriente no nosso corpo e vem aquele pensamento, ai, que vontade de comer milho, né? Aquilo é sabedoria, né? Às vezes está faltando um nutriente e vem a sabedoria de Deus para nós comermos algumas coisas que têm aqueles nutrientes e a gente nem sabe que tem um nutriente ali. Isso é sabedoria. A sabedoria é quando Deus toca e diz assim, vai, visita aquela pessoa, liga para aquela pessoa. A sabedoria de Deus é quando vai, faz alguma coisa que a gente não espera, não calculou e no fim dá certo. Isso é sabedoria também, né? Sabedoria é quando alguém quer brigar com a gente sabe reverter a situação, isso é sabedoria. E aqui no livro de 1 Samuel 25, nós vamos encontrar uma mulher extremamente sábia. Eu admiro muito essa mulher, em especial pelo discurso que ela faz quando ela vai reverter a situação que foi causada. No livro de 1 Samuel, no capítulo 25, no verso 2, vai acontecer algo bem interessante. E ele diz assim, ó, havia um homem em Maom que tinha suas posses no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta, porém, era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era da casa de Caleb. A Bíblia, para poder, nessa geração aqui, né? A geração que era machista mesmo, realmente, chamar a mulher de sensata e formosa é porque a mulher era muito inteligente, muito sábia e muito bonita. E aqui a Bíblia fazer um elogio, raramente a Bíblia faz um elogio a uma pessoa, né? Toda glória só a Deus. Mas para ela, a Bíblia fazer o elogio a uma pessoa é sinal que a pessoa realmente era. Um exemplo, Jó, no livro de Jó, né? Diz que Jó era um homem íntegro e reto, né? Temente a Deus, se desviava do mal. É sinal que era mesmo. Então aqui a Bíblia faz um elogio a Abigail, é sinal que a mulher era muito sábia. E aqui ele faz também uma crítica, né? A Bíblia faz uma crítica à pessoa de Nabal, né? Nabal, a palavra Nabal significa insensatez, loucura, e de fato ele era assim. Aqui no contexto, Davi passou meses e meses e meses com o seu exército acampado nas montanhas, enquanto os servos de Nabal pastavam as ovelhas, e Davi protegeu as ovelhas de Nabal por meses e meses e meses, e nunca comeu nenhuma ovelha dele. Quando chegou na época que Nabal trouxe as ovelhas para tosquear, Davi pensou: eu protegi meses e meses e meses esse homem. Que custa ele me dar uma ovelha, né? Já para o meu exército aqui, Davi estava
com muitos homens aqui, né? Estava com o exército completo. E ele diz assim, ó, no verso 4: ouvindo Davi no deserto, que Nabal já tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e disse: subi o Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz em tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum mal lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus moços, e eles te dirão: ache mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiver à mão. Então ele não estabeleceu, ele queria alguma coisa, né? Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras, verso 10, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é Jessé? Muitos são hoje os servos que fogem do Senhor. Tomaria eu do meu pão e da minha água, e a carne das minhas reses que degolei, para os meus tosqueadores, e daria a homem que não sei de onde vem? Ele humilhou aqui Davi, né? E aqui a gente vai encontrar aqui um problema grande, né? É, ele humilhou o Davi, e os servos de Davi, quando vão levar a mensagem, e aqui tem outro problema, eles vão levar a mensagem com ira. E a transmissão da mensagem entre Nabal e Davi, desses 10 moços, vai gerar um grande problema, que Davi se levanta e diz: eu vou matar todo mundo. Olha aqui no verso 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo-lhes chegado, contaram tudo, segundo todas essas palavras. Então, os moços não tiveram sabedoria. Então, aqui a gente está encontrando já duas pessoas sem sabedoria, né? Nabal, insensato, louco, e o que vai transmitir a mensagem é outros insensatos loucos. Ele diz assim: olha, ele falou isso, falou isso, falou isso, e aqui ele já vai irando o coração de Davi. Então, duas situações de insensatez. E agora a ira se acendeu no coração de Davi de tal forma que no verso 13 ele diz: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um pegue sua espada. E cada um pegou a espada. E também Davi, e subiram uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Aí o que é que aconteceu? Davi disse assim: ó, se amanhecer o dia não vai ter um em pé da casa de Nabal. Então a gente pega três momentos de insensatez. Nabal, insensato, louco, diz o quê? Ah, isso é um louco, foge do seu senhor, não tem, é um vagabundo, né? Seria no termo moderno. E o segundo de insensatez foram os 10 homens que chegaram lá e disseram: Davi, ele falou isso, segundo momento de insensatez. Uma confusão se estabelece assim. E o terceiro momento de insensatez foi do próprio Davi. Mas agora vamos matar todo mundo. Pega a espada aí, todo mundo, vamos matar todo mundo. E aqui Davi pega a espada e vai. Nesses três momentos de insensatez, vai ter um momento de sabedoria que vai salvar toda a situação. E esse momento é o momento em que Davi escuta a conversa. No momento em que os homens vão lá falar com Davi, e Davi vem para a guerra, no 14, Abigail fica sabendo da conversa. Olha só. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém esse os tratou mal. E aqui vem a parte mais linda, que é quando Abigail começa a atuar na história. Quando Abigail escuta a conversa, e preste atenção aqui que eu acho linda essa parte, olha só o que aqui diz o verso 18. Então Abigail, a toda pressa, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas de uvas, 200 pastas de figo e o pôs sobre o jumento. Primeiramente, quando a conversa chega a Abigail, ela não vai lá para o canto da parede orar, 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 para Deus resolver, não. Ela é uma mulher de atitude. Ela era uma mulher, mas você vê que ela tem total gestão da casa. Ela consegue pegar comida, consegue pegar, organizar os jumentos, organizar os servos. A mulher, ela não era uma mulher parada assim, ela tinha sabedoria e atitude.
E aqui ela pega, organiza toda uma comitiva para atender Davi na questão do alimento. Então, a mulher tinha atitude e ela tinha capacidade de administrar a casa. Isso são requisitos que o livro de Provérbios também traz para a mulher, né? A mulher edifica a sua casa. E a Abigail aqui, de fato, ela tinha. Se fosse uma mulher que não tivesse controle administrativo do lar, ela não tinha capacidade de pegar esse alimento, né? Então, a mulher, ela tinha essa capacidade administrativa. E a mulher, às vezes, tem mais que o homem, né? Você pega uma mulher com capacidade de administrar um evento, um negócio que dá trabalho, e ela realmente tem essa capacidade, né? Então ela pega aqui, na hora que ela junta toda essa comida, ela sabiamente pensa: se eu chegar de imediato, Davi pode se chatear. Então ela diz assim, ó, no verso 19: E disse a seus moços: Vão à frente de mim, eu vos seguirei de perto. Então ela, e ainda demais, porém nada disse a Nabal. Então ela pegou, tinha capacidade de administrar, tanto que ela nem precisou falar para o marido, os servos a obedeciam. E ela disse assim, ó, vocês vão na frente, dando os presentes, eu vou atrás. Então, quando Davi encontrasse ela, ele já tinha recebido os presentes que ele queria. E ela teria a capacidade de conversar com ele melhor. Então, ela foi descendo no jumento atrás e ela mandou os servos na frente. No verso 21 diz assim, ó, Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele pagou mal por bem. Davi aqui ficou indignado porque tinha feito bem e a pessoa agiu com ele o quê? Por mal. E a gente fica assim também, né? Quem aqui não já passou por isso, né? Faz o bem a pessoa faz o mal e aqui ele quis se vingar. No verso 22 diz: Faço que Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar o amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Aqui ele botou Deus no meio da história. Preste atenção agora. Davi está dizendo assim: Eu vou lá, Deus vai me abençoar para me matar todos eles. Então ele está pedindo a Deus que o ajude a matar a família de Nabal. Preste atenção. Isso aqui não era uma guerra de Deus. Deus não tinha mandado matar a família de Nabal. Isso aqui Davi se irou e quis matar a família de Nabal. Então essa luta aqui não é de Deus. Essa luta aqui é de quem? É de Davi. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Deus não mandou ele fazer isso. Só que ele está orando a Deus: Senhor, me ajude a destruir Nabal. Senhor, me ajude a destruir Nabal. E às vezes a gente quer botar Deus nas nossas próprias guerras, nas nossas próprias batalhas. Não é da vontade de Deus, mas você ora para que Deus te ajude a destruir, a derrotar alguém, né? Então essa aqui não era a vontade de Deus destruir aquela pessoa. Só que no contexto agora, Abigail encontra Davi. E olha só a sabedoria dessa mulher. Olha o discurso dela. Eu fico impressionado a maneira como ela chega. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostou-se com o rosto diante de Davi, lançou-lhe aos pés e disse: Preste atenção agora, olha como é que é o discurso dela. Senhor meu, cai a culpa sobre mim, e permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Davi estava com raiva de quem? Davi estava com raiva de Nabal. De repente, chega uma mulher toda bonita, inteligente, e diz assim: Não, a culpa não foi de Nabal, a culpa foi minha. Aí Davi disse: Vixe, eu estava com raiva de um homem e chega aqui essa mulher dizendo que a culpa é dela. Então, ela consegue reverter a culpa que estava sobre Nabal e traz a culpa para ela. E aquela ira da situação de Davi, que era contra Nabal, agora está contra uma mulher bonita, inteligente, sábia. Então ela conseguiu reverter a culpa. Aí olha o verso 25. Eu fico impressionado com o jogo de palavras que Abigail faz. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome é ele. Nabal é o seu nome. A loucura está com ele. Então ela diz assim: Não, Nabal não fala coisa com coisa. Você está se irando com alguém que não sabe o que fala, ele só fala besteira. A culpa foi minha. E aquilo confunde a cabeça de Davi de tal forma que ele pega e realmente fica: Nossa, eu estava com raiva de uma pessoa e aqui chega outra.
E antes que Davi dissesse qualquer coisa, porque Davi não tinha falado nada, olha só o que é que ela diz lá no verso 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Davi ainda não tinha falado nada. Davi estava calado. E ela disse assim: ainda bem que Deus te impediu de matar essas pessoas e de vingar-te por tuas próprias mãos. Ela disse assim: ainda bem que tu foi impedido de matar essas pessoas. Davi não tinha respondido nada. Ela já estava dizendo a ele o que ele que tinha que fazer. Então ela não apenas reverte a culpa que estava de Nabal, traz para cima dela, mas ela ainda ao mesmo tempo dá o conselho: você não vai fazer mais isso. E ela ainda diz assim: ainda bem que Deus te livrou de vingar-te por tuas próprias mãos. Ela está dizendo assim: Davi, essa guerra não é de Deus. Essa guerra é tua, é uma vingança tua. E ainda bem que Deus te livrou. Olha só o que é que diz aqui. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer-te mal. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. E no verso 28, ela já tirando a culpa de Nabal, trazendo a culpa para si, dizendo a Davi o que ele tem que fazer, mostrando a Davi que essa guerra não era do Senhor, era uma guerra dele. Ela diz no verso 28, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque tu pelejas as batalhas do Senhor e não ache mal em ti todos os dias. Então ela diz, Davi, você luta as batalhas do Senhor. E essa batalha que você criou no seu coração de matar a família de Nabal, por mais que ele tenha te feito mal, não é uma batalha do Senhor, é uma batalha sua, é uma batalha sua. E aqui Davi vai ficar impressionado com o discurso dessa mulher. Eu fico assim impressionado com a sabedoria, o jogo de palavras que ela teve. E ela fica tão impressionada. No verso 31, ela ainda continua. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então ela já disse, né? Ainda bem que o Senhor te livrou de vingar-te com tuas próprias mãos. E Davi agora vai dar a opinião dele sobre o discurso dessa mulher. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhestes. Aí ele não tinha falado nada até agora. Ele disse: Ainda bem que hoje me tolhestes de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Ora, vocês lembram que lá no começo ele disse: O Senhor hoje me ajudará a destruir a casa de Nabal. Ele está dizendo: Deus vai me ajudar nesse meu propósito. E no final do capítulo ele está dizendo: Ainda bem que o Senhor me livrou de vingar-te pelas minhas próprias mãos. Ele mudou totalmente a compreensão da bênção do Senhor sobre ele. No começo ele dizia: O Senhor vai me ajudar a matá-los. Agora ele diz assim: O Senhor me livrou de fazer minhas próprias guerras. O Senhor me livrou de atuar pela minha própria mão. E ela pegou, nesse intervalo de tempo, conseguiu sabiamente reverter a situação. E Davi aqui elogia ela no verso 34, né? Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Ele pensou: rapaz, se eu tivesse matado essa família, eu teria matado essa mulher extremamente sábia, né? Os filhos dela, os parentes dela. Se tu não te apressas e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ele te havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vê que ouvi a tua petição. E ela atende. Então, olha a sabedoria da mulher. A mulher reverteu uma situação de desgraça
numa situação onde Davi reconheceu: eu estou errado. Não estava batalhando as minhas próprias batalhas. Meu irmão, quão falta de mulheres como Abigail existe nesse mundo? Tantas faltas, tantas faltas, tantas faltas. Esses dias eu vi um vídeo, né? Dois homens brigando, né? E a mulher de um deles, em vez de dizer para, ficou instigando o homem à briga. E o homem foi, realmente brigou e se deu mal. Quanta falta de mulher como Abigail. Meu irmão, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela pega um homem tolo, um homem ruim, e ela consegue edificar a sua casa, reverter a situação. Quão falta de mulheres como Abigail existe nesse mundo, certo? Quando Abigail volta para casa, olha só que o Nabal estava bebendo, ele estava bebendo, bebendo, bebendo. E olha só o que é que diz no verso 35. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete. Cara, o cara ia morrer louco. Tava comendo, bebendo, não tava nem aí. Falta de sabedoria total. Insanidade. E ele diz assim, ó, ele estava fazendo um banquete de rei. O seu coração estava alegre, ele estava bêbado. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem muito nem pouco, até amanhecer. Ou seja, ele estava bêbado. Abigail passou por um problema seríssimo, ia matar todo mundo. Quando ela chega em casa, o que foi que ela fez? Ela foi brigar com Nabal? Diz que ela não falou nem bem nem mal, ficou calada. Porque ela viu que ele estava bêbado. E discutir com ele naquele momento só ia trazer o quê? Só ia trazer problema. Então ela veio, ficou no ouvido dele, de Nabal, foi, rapaz, tu quase mata a nossa família, tu é um louco. O homem vinha com as espadas matar a gente, foi isso que ela fez? Não. Ela chegou, se trancou no quarto dela e deixou ele lá. Provavelmente nesse momento ela foi orar, interceder por Deus, meu Deus, obrigado por nos ter livrado. Então ela soube o momento certo de falar. Ficou calada e esperou o momento certo de falar. E é o que falta na gente, irmãos. É sabedoria. É o momento certo de falar. É por isso que tem muito conflito na igreja também, repreensões severas em momentos errados. Aí, em vez de trazer e ganhar o coração da pessoa, ganha a ira, saber repreender, saber chamar a atenção, saber conversar, puxar, entender o outro, empatia. É o que falta na igreja. É o que falta na família também. É o que falta na maioria de nós, sabedoria. E aqui ela vem e fica calada. E quando ela fica calada, olha o verso 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, ela esperou ele recobrar o mínimo de sanidade que ele tinha para poder conversar. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Nesse momento, se amorteceu nele, Nabal, o coração, e ficou como pedra. O homem infartou. Teve um mal súbito aqui. Nabal, aí passado uns 10 dias, feriu o senhor Nabal e ele morreu. Lembra quem ia matar Nabal? Quem é que ia matar Nabal? Davi. Davi ia matar todo mundo. Não consultou o Senhor. Não consultou se era a vontade de Deus. Ele ia matar todo mundo. O sangue dele ia ficar na mão dele. E quem foi que morreu aqui? Nabal. Morreu só. Sozinho. Então a gente encontra aqui duas questões. Tem horas que é necessário ter atitude. E Abigail teve a atitude. Mas tem horas que é necessário não ter atitude. E era o que Davi deveria ter feito, ter esperado no Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria para o quê? Para agir e para parar. E aqui não precisou Davi fazer nada. Deus fez por ele. E a gente precisa consultar a Deus. Em todo dia tem que ter sabedoria. Meu amigo, você toma milhares de decisões todo dia. A gente acabou de acordar. Mas durante o dia você vai tomar um milhão de decisão. Devo comer ou não devo comer? Devo andar para frente ou devo andar para trás? Devo pegar o ônibus ou devo ir de carro? Devo virar à direita ou devo virar à esquerda? Devo andar 80 quilômetros ou devo andar 40? Por dia você toma milhares e milhares e milhares e milhares de decisões. E é quando você está no carro, a pessoa passa do lado, lhe corta, você toma uma decisão, deixa para lá.
Ou você toma a decisão, vou brigar. E isso vai acarretar sobre você uma série de consequências. É por isso que quando a gente acorda uma hora dessa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Senhor Deus, dá-me sabedoria. Ninguém sabe o que é que vai acontecer durante o dia. E você precisa ter sanidade. Quem diria que Nabal poderia morrer aqui? Ele não tinha nem noção. E a gente precisa a todo momento pedir sabedoria e sanidade a Deus para poder saber como agir. E isso é difícil. Isso é difícil. Nabal aqui morre. Passados 10 dias, feriu o Senhor Nabal e ele morreu. Verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que eu recebi. Meu Deus, Davi percebeu que foi o Senhor que guerreou por ele. Davi entendeu, é o Senhor quem guerreia por mim. E eu acho que está na hora da gente jogar mais nossas batalhas nas mãos do Senhor do que nas nossas. E entender que o Senhor age em prol de seus filhos. E quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que entender que as coisas cooperam para o bem, até algumas coisas que não são tão boas. E às vezes a gente fica com o coração aflito, ansioso, angustiado, triste. E o conselho do Senhor é capaz, tenha calma. Quantos côvados tu pode adicionar à tua altura? Quantos tu vai conseguir adicionar à tua altura? Me fala. Nenhum côvado a mais ou a menos você pode adicionar na tua altura. A ansiedade, o desespero e a falta de confiança no Senhor às vezes. No verso 39 ele continua, né? Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça, mandou Davi falar a Abigail que desejava tomar por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados, meu senhor. Ela já chega dizendo assim: Eu vim aqui para servir. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Davi teve sérios, sérios, sérios problemas na família dele. Muitos e muitos problemas. E eu vou te perguntar uma coisa: quantos deles foram causados por Abigail? Nenhum, meu irmão. Nenhum. Se Davi tivesse se aquietado com Abigail como esposa, não tivesse ido procurar muitas outras esposas, quantos conflitos ele tinha tido na casa dele? Me diz. Nenhum, meu irmão. Teve depressão, sabia? O livro Patriarcas e Profetas diz que Davi teve depressão. E se ele tivesse se aquietado só com essa mulher, ele não tinha tido nenhum dos problemas que ele teve. O reino dele teria sido o reino de paz, tranquilidade, sabedoria. Toda a fama que caiu sobre Salomão teria caído sobre Davi. E olha o que é que diz aqui o verso 42. Abigail se apressou, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Aí, o texto, se ficasse aqui, seria uma bênção. Que Davi teria uma mulher boa, seria como Isaac. Isaac também teve uma mulher muito boa e não teve problemas familiares. Só que Davi adotou um costume pagão e também tomou por mulher Ainoã e Jezreel, e ambas foram suas mulheres. E aqui vem Mical também. Então, Davi poderia ter tido uma vida calma, tranquila, pacata, extremamente próspera e sábia, se ele não tivesse se aventurado com outras mulheres, né? E o apelo, né, que a gente vai chegando aqui fazendo, é entender que o Senhor guerreia por nós, né? O nome dele é Jeová. Quando ele adota esse nome Jeová, é o nome dele de guerreiro. E ele guerreia por nós. E fica o aprendizado da sabedoria dessa mulher. Quando você abre, por que sabedoria? Quando você abre em Romanos 12, verso 1 e 2, esse texto é conhecido de todos, ele diz assim: que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional, raciocínio, entendimento, sabedoria, pensamento, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, a vossa sabedoria, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí como é que você faz isso? Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é aproveitável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto pensai, raciocinai nas coisas boas. Mas não dá para ter sabedoria quando nós assistimos filme de violência, não tem como. Não dá para ter sabedoria quando nós assistimos novelas, ou seja lá o que for. Não dá, porque as atitudes daquelas pessoas não são atitudes cristãs. Quando você pega um filme de vingança, aquilo não é uma atitude cristã. E aquilo vai assimilando dentro da nossa mente. Eu lembro de uma situação uma vez na faculdade que eu estava sentado no laboratório e um amiguinho não, né? É um rapaz, né? Passou e bateu assim na minha cabeça, né? E eu estava no laboratório pipetando com a pipeta, e ele passou, bateu assim na minha cabeça, né? E eu olhei assim e disse assim, ó, eu não tô de brincadeira, não faça isso, eu não tô brincando. E ele passou de novo, aí bateu assim, né? Na minha cabeça, né? E todo mundo sabe que eu sou cristão. Eu nasci em berço adventista, né? Então, quando eu entrei na universidade, todo mundo sabia que eu era adventista e tinha o testemunho que constantemente eu dava. E demorou um pouco, ele passou, bateu na minha cabeça de novo, e eu disse, ó, eu tô de brincadeira, não. Falei pra ele, né? Pouco tempo ele passou, deu outro tapa na minha cabeça, né? E na hora veio aquela ira, assim, repentinamente, tão rápida, e eu virei, fechei a mão e sentei um soco no rosto dele, né? E na hora a sala inteira parou, né? A sala inteira parou, olhou assim pra mim, e ninguém olhou pra ele, olhou pra mim. Aí disse assim, Jailson, é você mesmo? E eu percebi assim, meu Deus, foi uma questão de segundos eu perdi o controle. E desci para agressividade em cima dele. E a sala inteira, Jailson. E o rapaz que tinha levado, ele disse, Jailson, é você? E na hora todo mundo olhou assim, ficou assim, pensando, né? Uma atitude, um segundo, um milésimo de segundo, pensamentos, impulsividade. Assistindo essas coisas, você não vai ter um raciocínio coerente, você não vai ter um raciocínio correto, sua mente vai ficar contaminada. Olha só o que diz aqui Isaías 33, lá no verso 15. Quem morará com as labaredas eternas? Quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com Deus? Aí ele responde, ó, o que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com o gesto de mãos recusa aceitar suborno. Aí preste atenção agora, ó, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, jornal violento. Eu não lembro o nome dos jornais, de violência, mas eu sei que no Ceará tem. É o não sei, não lembro. Mas tem uns jornais violentos, o que tapa os ouvidos para falar de homicídio. Meu irmão, você senta na sua casa, abre, é o barra pesada, é. Aí você senta na sua casa, liga a sua TV para ver morte, para ver a obra de Satanás. O que você vai assistir o que Satanás passou o dia todo fazendo? Você acha que isso não vai assimilar na tua mente? Feche os olhos para não ver o mal. Você acha que não assimila na sua mente? Você passar o dia todo assistindo essas besteiras, entra na tua mente, aquilo se torna comum na tua vida, meu irmão. Deus não fez a gente para estar vendo o diabo agir o dia todo, não. Entendeu? Quando você abre no Salmo 101, olha só o que diz aqui. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta em frente aos meus olhos. Ou seja, ele não vai ficar assistindo coisa errada, coisa mal, novela, ele não vai ficar fazendo isso. Ele não vai ficar assistindo Big Brother, sensualidade. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Você quer ser sábio? Você quer ser inteligente? Você quer ser racional? Quer ter a impulsividade correta? Quer ter a atitude correta? Renovai-vos pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer ter a sabedoria de Abigail? Como mulher quer edificar o seu lar? Quer? Pois pronto. Comece filtrando o que entra dentro da sua mente, tá bom, meu irmão?
Que Deus possa te abençoar, desenvolver a tua mente para se tornar uma pessoa sábia e inteligente. O selo de Deus é colocado onde? O selo de Deus é colocado na testa. A marca da besta, não. A marca da besta é colocada na testa e na mão. Por que que o selo de Deus não é colocado na mão? Porque não é forçado, é racional, é decisão. Mas a besta força. Então, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Papai do céu, nesse momento eu te peço, Pai, que desenvolva nosso raciocínio e nossa mente, para nos tornar pessoas sábias, inteligentes, para podermos edificar nossa casa e o reino de Cristo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.